Alô, meu colega, alô, minha colega. O objeto do nosso encontro é a Lei de Execuções Penais, Lei 7.210/84, e nós vamos tratar especificamente do tema competência na área de execução penal. É importante você delimitar esse assunto, né? É muito importante você delimitar por conta da aplicação específica da lei que nós vamos então tratar, não é? Quando nós falamos em competência na área de execução penal, nós devemos saber que a partir de 1984 foi a primeira vez que nós tivemos um texto consolidado. Antes nós não tínhamos textos consolidados sobre a Lei de Execuções Penais e a partir de 1984 o legislador resolve reunir todas as normas a respeito de execução dentro da Lei 7.210/84. E a primeira grande mudança que nós tivemos por conta da aprovação dessa lei foi a alteração, uma alteração fundamental para nós, do sistema duplo binário, que era a possibilidade de aplicação da pena mais a medida de segurança. Agora, não há mais essa possibilidade desde 1984. Em razão da lei, nós adotamos o sistema vicariante, não é? Foi uma primeira mudança significativa e não há mais possibilidade, portanto, desde 1984, da aplicação simultânea de pena e medida de segurança. Então nós demos um tratamento completamente específico para tudo que se relaciona à área de execução penal. Vamos tratar, portanto, da questão da competência e exaurir, portanto, esse tema para que você possa fazer as anotações que são relevantes para qualquer prova que você vá enfrentar acerca desse tema. Quando nós falamos em competência, nós vamos ser remetidos diretamente para o artigo que nós já vamos colocar para você. É o artigo 65 da Lei 7.210/84. O artigo 65, ele vai outorgar a possibilidade, é importante que você guarde, o artigo 65, ele vai outorgar a possibilidade para que a Lei de Organização Judiciária Local estabeleça qual será o juiz natural para, portanto, presidir os autos de execução. Vamos dizer assim, o juiz natural para aquela execução. Vamos, portanto, acompanhar na tela para que você possa compreender especificamente o dispositivo. Vamos à tela e ao dispositivo. Artigo 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Eu vou fazer uma marcação no texto, portanto, eu vou fazer uma marcação para que você possa sempre lembrar que a nossa lei federal outorgou à Lei de Organização Judiciária a possibilidade de ser estabelecido quem é o juiz natural na hipótese da execução penal. Vamos ao texto para que eu possa marcar, então, para você de maneira correta. Eu queria que você lembrasse, olhem só o colega, organização judiciária. Lei de organização judiciária, e esta lei de organização judiciária é uma lei o que, gente? É uma lei estadual. Portanto, a lei federal outorgou a possibilidade da legislação estadual indicar quem é o juiz natural na hipótese de execução. Estamos falando, portanto, da questão do chamado juiz natural, não é? Então, é importante a gente já destacar o 65 e vamos voltar comigo. Como regra, a Lei de Organização Judiciária, ela vai estabelecer que o juiz natural para presidir a execução penal será o juiz onde a pessoa está cumprindo a pena. É a proximidade do sentenciado com o juiz. Portanto, se eventualmente, a título de exemplo, ele está preso na comarca de Santos,
é o juiz de Santos que vai então presidir, vai organizar, vai decidir acerca daquela execução. Se ele está preso em Campinas, se ele cumpre pena em Campinas, é o juiz de Campinas. Se, eventualmente, ele cumpre pena em Mossoró, é o juiz lá de Mossoró. Sempre o juiz da vara das execuções. Toda comarca tem um juiz da vara das execuções. São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, capital, Niterói também tem. Qualquer cidade que você possa imaginar vai ter um juiz específico da vara das execuções. Esse juiz, ele recebeu a outorga de competência para decidir todos os incidentes ocorridos na área da execução. Todos os benefícios, todos os incidentes, conversão de pena privativa em medida de segurança, qualquer situação referente à área de execução, portanto, leia-se pós-trânsito em julgado, caberá, portanto, ao juiz da vara das execuções. É bom que eu frise ao colega desde já que, se tratando de uma decisão de um juiz da vara das execuções criminais, não teremos outro recurso possível, salvo o chamado agravo previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84. Tudo que este juiz decidir acerca da execução, seja progressão, seja regressão, seja livramento, qualquer incidente ocorrido e decidido pelo juiz da vara das execuções, nós teremos um recurso próprio, que é o recurso de agravo. Vamos colocar o artigo 197 para que você já possa observar este recurso tão utilizado na área das execuções, que não recebeu uma disciplina por parte da lei. A lei não disciplinou o prazo, a lei não disciplinou a forma, a lei não disciplinou se são duas petições, se tem petição de interposição. A lei foi muito singela ao definir no 197 o recurso de agravo, que nós chamamos no dia a dia, para que não se misture com outro tipo de agravo, denominamos de agravo em execução. Vamos ao 197 para que você então já possa analisar. Das decisões proferidas pelo juiz, e aqui eu vou te chamar a atenção, quando se falar em juiz aqui, você já sabe, este juiz aqui é sempre o juiz da execução, não é? Porque estamos dentro da lei de execuções penais. Juiz da execução, caberá o chamado recurso de agravo, como você está aí analisando, sem o efeito suspensivo. Não tem o efeito suspensivo. Eu quero lembrar ao colega, este agravo aqui, para a gente resumir a tua história, né? E eu vou colocar aqui, não precisa se preocupar. A roupagem dele é absolutamente idêntica ao do recurso em sentido estrito. O prazo é idêntico, o formato é idêntico, as formalidades são idênticas, portanto, quem faz um recurso em sentido estrito faz um agravo em execução. Inclusive, importante para você, ele tem o chamado efeito regressivo ou juízo de retratação. Vamos só colocar então no texto para você, para que você eventualmente não esqueça isso. Vamos ao texto para eu assinalar a você o seguinte. Olhem só, o agravo, ele tem a roupagem idêntica ao recurso em sentido estrito. Portanto, ele é idêntico, mesmas formalidades e os mesmos prazos. 5 mais 2, né, que nós vamos olhar aqui, 5 mais 2, o recurso em sentido estrito, e você não pode esquecer que ele vai ter o chamado
juízo de retratação, tem o juízo de retratação, também chamado de efeito regressivo, né? Também chamado de efeito regressivo, ou seja, o feito volta ao juiz para ratificar a sua decisão ou, eventualmente, retificar. Juízo de retratação ou efeito regressivo. Devidamente anotado a você. Volta comigo apenas para você lembrar. Você tem que lembrar que tudo que é decidido na área da execução, leia-se pós-trânsito em julgado, é decidido por juiz que tenha competência nos termos da Lei de Organização Judiciária estadual ou distrital para realmente presidir a execução criminal. Então, os colegas já têm a ideia de quem é a competência. Vejam um histórico interessante para você guardar. Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma decisão que vai chamar muito a tua atenção e você vai até guardar isto. Você viu que pelo artigo 65, cabe à Lei de Organização Judiciária disciplinar quem é o juiz natural. E nós já sabemos que a Lei de Organização Judiciária, normalmente, São Paulo é assim, o Rio é assim, Mato Grosso é assim, Goiás é assim, dizem o seguinte: onde está o sentenciado, será o juiz natural. Lembram aquela regra que eu te disse? O processo acompanha o sentenciado. Por isso que os colegas, às vezes, reparem que quando os autos de execução eles vão sair de uma determinada comarca, não é? Aquele juiz vai deixar de ser um juiz natural e outro, onde estiver o sentenciado, passará a ser o juiz natural. Mas aqui em São Paulo, ainda e inobstante existir uma lei de organização judiciária que diz onde o sentenciado estiver preso, é o local específico do juiz que vai presidir esta execução, São Paulo, através do seu poder judiciário, resolveu inovar e por um provimento interno do TJ, eles atribuem esta competência da execução de uma maneira, muitas vezes, diversas. Em locais onde há uma criminalidade organizada, aqui em São Paulo, por provimento, o que ocorreu? O próprio tribunal diz, não tramita nestes lugares a execução. E eu dou exemplo. E aí guarde isso, você que está estudando, que eu acho que é muito importante para você. Guarde. E aqui a título de exemplo, tivemos o assassinato de um juiz em Presidente Prudente e, portanto, por conta de relacionamento com presos, de deferimento e de indeferimentos de benefícios. Então, o tribunal, por provimento, ele alterou os juízes da execução. E aí o colega me pergunta, mas será que por meio de provimento o tribunal poderia alterar? O tribunal poderia modificar a competência? Então, alguns juízes suscitaram o conflito. E determinados juízes estão dizendo, eu não sou o juiz natural. Ele declara não ser o juiz competente. Qual é o recurso cabível? Você já sabe, todas essas situações, qualquer uma, você nunca vai usar recurso em sentido estrito. O recurso cabível, ainda que você tenha uma hipótese semelhante no rese, você vai utilizar o quê? O recurso de agravo em execução. Sempre já temos essa ideia de que o juiz natural ele é definido pela Lei de Organização Judiciária, o juiz competente. Bacana? Você então já fez a anotação, já está claro.
Vamos a mais um passo que é importante ainda em termos de competência. Atenção, a execução penal, ela integra a jurisdição comum. Não se fala em jurisdição especial ou competência especial. Nós vamos falar que a execução penal, o juiz da execução penal, ele integra a justiça comum, não é justiça especializada. Então, como regra, os juízes da execução serão juízes o quê? Juízes estaduais. Juízes estaduais. E todo aquele que foi condenado, quer pela justiça civil, quer pela justiça estadual, pela justiça federal, pela justiça militar, pela justiça eleitoral, não importa se o sentenciado ele está cumprindo pena num presídio sujeito à jurisdição estadual, quem vai presidir a execução é um juiz estadual. Portanto, não importa a natureza da condenação, mas importa sim o presídio em que, eventualmente, o sentenciado esteja recolhido. A propósito, súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça não vai deixar dúvida nesse sentido. Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça. Não deixa dúvida para você. Vamos colocar lá na tela para que você então possa aí acompanhar. Vamos lá. Súmula 192, Superior Tribunal de Justiça. Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar, Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Então, cuidado, compete, eu vou agora fazer um grifo, uma anotação, um destaque a você. Olhem só, compete ao juízo, mas qual juízo? Das execuções, mas da onde? Do próprio Estado, gente. Este juiz aqui, ó, é um juiz o quê, gente? É um juiz estadual. É um juiz estadual, eu quero assinalar isto e destacar para você. Pouco importa se a condenação foi da Justiça Federal, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral. Desde que estejam recolhidos, cumprindo pena em estabelecimentos sujeitos à administração estadual, nós já sabemos que quem vai controlar, quem vai decidir, quem vai eventualmente progredir é um juiz estadual. Gente, amigos, olha lá você que está aí sempre se aprofundando. Todas as decisões são proferidas por juízes da execução e praticamente 98 ou 99% dos juízes das execuções são juízes o quê? Estaduais. Tudo bem? Legal? Agora eu queria que você fizesse uma anotação que é por demais importante para nós. Ocorrem situações que por questões de segurança pública, por questões de segurança do preso, por questões de conveniência especialmente de segurança, poderá ocorrer, olha só, o encaminhamento de preso para os presídios federais. Presídios federais, 5 presídios federais, Catanduvas, Paraná, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Mossoró, Natal. Depois temos Porto Velho, Rondônia, e temos um presídio em construção, portanto, em Brasília. São 5 presídios federais,
todos eles, todos os 5, e hoje em funcionamento 4, os 4 são todos controlados, presididos, fiscalizados por um juiz federal. Levi, mas como é que se dá isso? Como é que isto é importante para você na tua prova? Como é que nós vamos fazer a transferência de um preso que está cumprindo pena no sistema estadual em um estabelecimento sujeito à administração estadual? Como é que nós vamos então encaminhá-lo para um presídio federal sob a jurisdição de um juiz federal? Então eu queria que você anotasse, e eu queria voltar antes, porque eu vou fazer a anotação naquela própria tela. Vamos voltar no artigo 65 da Lei de Execuções Penais. Pode colocar para mim. Eu quero que você, já que está aí colocado juiz estadual, eu quero que você anote uma leizinha para mim, que é a lei que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Justiça Tarso Genro, a Lei 11.671 de 2008, que é exatamente a lei que cria os presídios federais e que outorga a um juiz federal a possibilidade de presidir uma execução penal. Lei 11.671 de 2008, né, vai estabelecer todas as regras relativas ao cumprimento de pena e a inserção ou não inserção, eventualmente do sentenciado, num presídio sujeito à administração federal. Lembram os colegas? Hoje nós temos 4 prontos e 1 em construção. Em breve já estaremos com todos em funcionamento, mas é importante que você lembre que o sistema é o mesmo. Em todos os 5 presídios, em cada um deles, nós teremos um juiz federal responsável. E você vai me perguntar, como é que um juiz estadual entende que um determinado preso deve passar para um presídio federal e estar sujeito à competência do juiz federal? Então eu queria que você guardasse. Essa lei que nós anotamos para você, ela é fundamental. Notadamente, vamos guardar com fundamento em segurança pública, com fundamento na segurança do preso, a pedido muitas vezes do próprio preso, do próprio sentenciado. Nós vamos observar que, vamos lá? Regra número 1, o juiz estadual, ele vai encaminhar os autos da execução ao juiz federal, propondo, portanto, a admissão daquele sentenciado ou daquele preso provisório, porque é possível também aplicar ao preso provisório. O juiz da execução, claro, ele vai cuidar do sentenciado. Ele encaminha o pedido ao juiz federal, que, por sua vez, analisa e decide se é caso de admissão daquele sentenciado. Vai fazer a avaliação e vai ver se admite. E daí nós temos 2 possibilidades. 2 possibilidades, e eu quero que você guarde agora. Alternativa número 1. Eu, juiz federal, admito o preso que foi encaminhado pela Justiça Estadual. Admito. É caso, não há problema nenhum, é caso realmente de admissão. Não é internação, é admissão em presídio federal. Ok? Legal, foi admitido e, portanto, vai ficar num presídio federal. Nestes casos, toda a execução penal, ela será presidida por um juiz
federal excepcionalmente, sempre em caráter excepcional. Tudo bem? Você guardou? Fixou o entendimento? Agora vamos lá? O juiz federal entende. Não é caso de admissão do preso. Não é caso de admissão do preso. Um juiz estadual entende que é caso de encaminhamento. E o juiz federal entende que não é caso de admissão. Resposta: o que é que nós temos em termos jurídicos? Nós temos um conflito. E se nós temos um conflito, vejam, a justiça estadual, portanto, do suscitante, não pode decidir. A justiça federal, por sua vez, juiz federal de primeiro grau, também não pode decidir. Uma justiça não vai interferir na outra, estadual e federal. Quem vai resolver o conflito? O conflito será resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, que a propósito já foi provocado mais de uma vez para decidir não só sobre a admissão, porque houve conflito entre juízes, mas também em relação à renovação. Nós vamos colocar um caso aos colegas, decidido pelo STJ do Estado do Rio de Janeiro, né, em que houve um conflito entre um juiz federal e um juiz estadual na renovação, portanto, da permanência em presídio federal. Trata-se de sentenciado integrante do Comando Vermelho e que o juiz estadual entendia que não era possível a permanência em presídio sob administração estadual. E o juiz federal entendeu que não era caso de renovação. Surge o conflito e quem decide sempre esse conflito entre um juiz estadual e um juiz federal é o Superior Tribunal de Justiça. Eu queria um espaço para colocar o número do julgado. É facinho de você obtê-lo na própria internet. Coloque o número e, portanto, nós vamos, você vai logo obter a íntegra do julgado. Vamos lá? Pode colocar então para mim. Vou colocar aqui para os colegas, olhe, Superior Tribunal de Justiça, e eu queria que você então anotasse isso. A decisão, uma que é significativa. Conflito de competência número 121, 666 do Estado do Rio de Janeiro, e isto foi decidido e relatado a relatora ministra Laurita Vaz. A relatora é a ministra Laurita Vaz, e isto foi decidido pela terceira sessão. E o colega me pergunta, o que é esta terceira sessão? É o conjunto da quinta turma, os ministros da quinta turma e os ministros da sexta turma. Aqui são 5 ministros, portanto, os 10 ministros decidiram que em caso de conflito, quem vai decidir é o Superior Tribunal de Justiça. Eu quero então que você guarde essa questão. Superior Tribunal de Justiça, está aí o conflito de competência decidido pelo STJ e pacificado pela terceira sessão. Quinta turma e sexta turma. Havendo conflito entre o juiz federal do Presídio Federal, tanto na admissão quanto na renovação, você já sabe que quem decide é o STJ. Legal? Em termos de competência, é o passo inicial que nós tínhamos que dar. Até o próximo bloco.